Lord Jesus Christ, Então, Senhor Jesus Cristo, I thank you for this hour, eu te agradeço por este momento, for this community, por esta comunidade for this opportunity, e por esta oportunidade, for this time and place. por este lugar e por este momento. Lord Jesus, you have gathered us together. Senhor Jesus, o Senhor nos reuniu hoje. You have brought us here. O Senhor nos trouxe aqui. This is your time. Esse é o seu tempo. This is time for you to be glorified, É o tempo para a sua glorificação, for your word, Jesus, to be spoken, para que a sua palavra seja dita and for you to be lifted up e para que o Senhor seja elevado, so that you can draw everyone to yourself. para que todos sejam trazidos até você. Okay. So we hear the word of God, Então nós ouvimos a palavra de Deus, not just with our ears. não somente com os nossos ouvidos, We open our hearts nós abrimos o nosso coração and we open our spirits. e abrimos o nosso espírito. And for that I ask the Lord to send the gift of the Holy Spirit, Por isso pedimos que o Senhor mande os dons do Espírito Santo, the gift of knowledge and wisdom and understanding, o dom de sabedoria, de conhecimento, the Spirit that will glorify o Jesus Espírito que vai glorificar Jesus in our hearts em nossos corações and in our lives. e nas nossas vidas. Amen. Amém. Amen. Welcome back. Bem-vindos de volta. Hope you had a good break and are ready to listen again, Tiveram um bom intervalo, estão prontos para ouvir mais? and that I don't give you much boredom. Então não vou atrapalhar muito vocês. We talked this morning about God Falamos nesta manhã sobre and Deus, faith in God, na fé em Deus. and who is God. E quem é Deus? First, yes, there is God creator, Acima de tudo, Deus é Criador. and we say that all the time. I believe in God, E nós dizemos isso o tempo todo. Eu creio em Deus, the creator of all o things, Criador de todas as coisas. of everything visible and invisible, Tudo que é visível e invisível. and this God is my Father. E esse Deus é meu Pai. Before he is my judge, Antes de ser o meu juiz, he's my Father. Ele é meu Pai. And I do not fear him, Então a gente não tem medo dele, but I seek him with my heart. mas eu busco a Ele com o meu coração. And Jesus' heart, No coração de Jesus, which shows us the heart of the Father, que nos mostra o coração do Pai, is open and inviting and welcoming to all of o us. coração de Jesus está aberto, disponível e convidando a todos nós. And the heart of Jesus is inviting us into his heart, E o coração de Jesus nos convida a que entremos no coração dele, that in his heart we can find life and mercy. para que possamos encontrar no coração dele amor e misericórdia. And now Papa Francesco said something very interesting, very important in Rio, E o Papa Francisco disse algo muito interessante, muito importante no Rio de Janeiro. and he made the news because on the way home he spoke to the reporters in the airplane. E ele fez essa notícia, esse comunicado no seu avião também, voltando. And he said, this is the time of mercy. E ele disse: este é o tempo da misericórdia. Because they're asking him about problems in the church Porque as pessoas estavam perguntando a ele, fazendo perguntas a ele sobre os problemas da igreja and decisions that he must make. e as decisões que ele deveria tomar. And his answer was, E a resposta dele it foi: is time for mercy. é o tempo da misericórdia. John Paul laid the groundwork, the foundation, João Paulo II colocou o fundamento with the devotion of Sister Faustina a partir da devoção de Madre Faustina, to divine mercy. devoção à Divina Misericórdia. And I think it is a question of going from the devotion to divine mercy E eu penso que é uma questão de partir dessa devoção da Divina Misericórdia to enter into divine mercy para entrar dentro da Divina and then Misericórdia to reflect mercy. e ali refletir essa misericórdia. The more you know Jesus, Quanto mais você conhece Jesus, the more you know love, forgiveness, and mercy. mais você fica sabendo a respeito do amor, do perdão e da misericórdia. That is what he came to give us. É isso que ele veio nos dar. That is what he came to share. É isso que ele veio partilhar conosco. And again, everybody in the world, Christian or not, E seja qualquer pessoa no mundo, cristão ou não cristão, knows what sin is, sabe o que é o pecado. and we fear the punishment for sin. E tememos a punição pelo pecado. But Jesus brings the forgiveness of Mas sin. Jesus traz o perdão dos pecados. He brings mercy. Traz a misericórdia. Now, we have to know Jesus. Agora, precisamos conhecer Jesus. And that is my invitation to you. E este é o convite que eu faço a você.
to open your heart para que você abra o seu coração, to receive the Spirit para que você receba o Espírito, so that you can know Jesus. para que você possa conhecer Jesus. And then when you know Jesus, E assim você vai conhecer Jesus you can share Jesus. para poder partilhar Jesus. You can't share if you don't know. Você não pode partilhar algo que você não tem. You cannot evangelize if you have nothing to say. Você não consegue evangelizar se você não tem nada para dizer. So we must know Jesus. Portanto, precisamos conhecer Jesus. Now I'll tell you my story. Agora eu vou contar uma história minha. I was a young man and I was sent as a seminarian to Rome. Eu era jovem e fui mandado como seminarista para Roma, And I went to study theology. para estudar teologia. And I lived in Rome for 7 years. E morei em Roma por 7 anos, And I studied theology onde eu estudei teologia and philosophy. e filosofia. And I was ordained a priest. E fui ordenado padre And I came back to the United States. e voltei para os Estados Unidos. And I thought I knew theology. E achei que eu já sabia tudo sobre teologia. I had been in Rome during the Vatican Council. Estive em Roma durante o Concílio Vaticano. So I knew all the new theology Portanto, eu sabia a nova teologia and the new teachings. e os novos ensinamentos. And I had studied in Rome, so I knew the old teachings. E eu estudei em Roma, portanto, eu também sabia os ensinos antigos. So I thought I knew everything. Portanto, eu achava que sabia tudo. But when I came back Mas quando eu voltei and I was teaching school, e fui dar aula na escola the students were 15, 16, 17 years para old. alunos de 15, 16, 17 anos, And I was teaching them all this theology. e eu estava ensinando essa teologia, And I found out that they were not interested. e eu percebi que eles não tinham interesse por isso. They didn't care. Eles não se importavam, They wouldn't listen. não ouviam. It was very, very difficult time Foi um tempo muito difícil, because I thought I had everything to give them. porque eu achava que eu tinha muita coisa para dar para eles. And they were not interested in learning. Mas eles não estavam interessados em aprender. And I didn't know what to do or where to go. E eu não sabia o que fazer ou para onde ir. And then one day, E então um dia, a priest invited me to a charismatic prayer meeting. um padre me convidou para uma reunião de um grupo de oração carismático. And I had come from Rome. I never heard of the charismatic Eu renewal estava chegando de Roma, não tinha ouvido falar sobre a renovação carismática, because it had begun in the United States porque ela começou nos Estados Unidos and it had not gone to Europe or to Rome yet. e ainda não tinha chegado a Roma ou à Europa. So when he said, come to a prayer meeting, Então, quando ele disse, venha participar do nosso grupo de oração, I said, what do you do at a prayer meeting? e eu perguntei a ele, o que você faz nesse grupo de oração? And he said, you go to a prayer meeting and you pray. A gente vai no grupo de oração, a gente reza. I said, then what do you do? E eu disse, e o que mais você faz? You say a prayer, take 5 minutes, Eu disse, uma oração deve durar 5 minutos. and yet you're going to be there for 2 hours. E vocês ficam lá por 2 horas. What do you do? O que vocês fazem? And I went because I was curious. E eu fui porque eu estava curioso para saber. What did people do at a prayer meeting? O que as pessoas fazem num grupo de oração? Okay. So we came to the prayer meeting, Então eu fui a esse grupo de oração. and this was in 1971. Então isto foi em 1971. And the first thing I noticed E a primeira coisa que eu observei was there were about 500 people, é que tinha cerca de 500 pessoas. and they were all kinds of people. E todo tipo de gente. There were students, Haviam estudantes, there were older people, haviam pessoas mais velhas, retired people. haviam pessoas aposentadas, There were workers with work clothes on, havia trabalhadores ainda com seu uniforme de trabalho, and executives wearing suits. havia executivos com terno, There were nuns in habits, havia freiras com hábito and there were hippies wearing e beads. também havia os hippies com aquelas roupas de hippie. And I said, what do these people have in common? E eu pensei, o que todas essas pessoas têm em comum, afinal? Young, old men, women. Velhos, jovens, mulheres, homens. And I could not understand what brought them all together. Eu não conseguia compreender o que é que tinha atraído todos eles para se reunirem. Then the second thing I thought, A segunda coisa que eu observei, we have come here to pray for 2 hours. que a gente veio rezar por 2 horas, Why are they so happy? e por que eles estão tão felizes rezando tanto tempo? If you told me to go to chapel to pray for 2 hours, I would not be happy. Se as pessoas me dissessem, vai lá para a capela e fica rezando por 2 horas, eu não ia ficar feliz. But they were happy. Mas eles estavam They were felizes, excited. estavam animados. What is God going to say tonight? O que Deus vai dizer esta noite? What is God going to do tonight? O que Deus vai fazer esta noite? And they all gathered around in chairs in a circle, E eles se reuniam em cadeiras, em círculos, and a man got up to begin the meeting, e uma pessoa ia à frente para começar a reunião, and he was a truck driver, e era um motorista de caminhão, and he talked about driving the truck all night long e
E ele falou sobre a experiência de dirigir o caminhão durante toda a noite, because he wanted to get back to be there for the prayer meeting. porque ele queria chegar a tempo de participar do grupo de oração. And it was his night to lead the prayer meeting. E era a vez dele de conduzir o grupo. But as he was coming back at night, Mas quando ele estava se aproximando à noite, he looked in the distance and the sun began to rise over the hills. ele viu à distância o sol começar a nascer. And he pulled the truck over to the side of the road, Então ele parou, estacionou o caminhão no acostamento. and he said he stopped and he praised God for the beauty of creation. Então ele disse que parou e louvou a Deus pela beleza da criação daquele sol nascendo. He praised God for his gifts. Ele louvou a Deus pelos seus dons. He praised God for the relationship he had in Jesus. Louvou a Deus pelo relacionamento que ele tinha com Jesus. He thanked God for loving him. Agradeceu a Deus pelo amor que ele sentia. And he said for 1 hour he watched the sun rise and he praised and he worshiped and he adored God. E ele contou que por 1 hora ficou ali estacionado, louvando e adorando a Deus pelo sol que estava nascendo. And he told us of him speaking to Jesus E ele falou naquele dia no grupo sobre a conversa que ele teve com Jesus. and what Jesus was telling him. E aquilo que Jesus tinha falado para ele. Telling him about his love, Falando para ele a respeito do amor que Jesus tinha por ele. about working in the church, Sobre o trabalho dele na igreja. about gathering people, Sobre as reuniões que ele fazia. about pouring out his spirit. Sobre o derramamento do Espírito. And I'm listening, E eu estava lá ouvindo. and I was convicted in my heart. I was moved in my E heart. no meu coração eu fiquei tocado. I had studied in Rome. Eu tinha estudado em Roma. I had studied with some of the best theologians in the church, Tinha estudado com os melhores teólogos da igreja. but I'd never met anybody who knew Jesus in a personal way like he did. E nunca tinha encontrado com alguém que conhecia Jesus tão bem como aquele caminhoneiro. He was talking about Jesus like a real person. Ele estava falando de Jesus como uma pessoa real. I knew Jesus as a theory, Eu conhecia Jesus na teoria, as a theology, na teologia. as someone from the book, Alguém que está nos livros, na Bíblia. somebody that we studied, Alguém para ser estudado. somebody that we had doctrines and dogmas to speak about. Alguém sobre quem a gente tem doutrinas e histórias para conhecer. And he had none of that, E aquele caminhoneiro não tinha nada disso. but he had a relationship to Jesus. Mas ele tinha um relacionamento com Jesus. And I did not. E eu não tinha. And the people that I knew did not. E as pessoas que eu conhecia também não tinham. So it was my first time Então foi a primeira vez that I ever met anybody que eu encontrei uma pessoa who knew Jesus. que conhecia Jesus. And he could speak about E Jesus. que podia falar sobre Jesus. And he was speaking about Jesus. I'm thinking, he knows Jesus. Ele falava de Jesus como uma pessoa que ele realmente conhecia. He's a friend of Jesus. Como um amigo de Jesus. How come with my theology and my priesthood I am not? Como que eu, no meu sacerdócio, na minha teologia, não sou amigo de Jesus? I'm a theologian. Sou um teólogo, I'm a priest. sou um I'm a padre, pastor. sou pastor, I'm a worker in the vineyard. trabalho na vinha do Senhor, I tried to be faithful to the tento commandments, ser fiel aos mandamentos, but there was no personal relationship. mas não havia entre mim e Jesus um relacionamento pessoal. So something was definitely missing. Então faltava mesmo alguma coisa. And whatever I was missing, E o que eu estava sentindo falta, he had found. ele já tinha encontrado, aquele caminhoneiro já tinha encontrado. So the priest I was with, Então o padre com quem eu estava, as the meeting was going on, I was asking him questions. à medida que a reunião se desenvolvia, eu ia fazendo perguntas para ele. I would say, "What is that?" E eu perguntava, o que é isto? They are speaking in tongues. E ele disse, eles estão rezando em línguas. What is that? E eu perguntava, o que é isto? She's giving a prophecy. Ah, essa pessoa está dando uma profecia. And people gave witness. E as pessoas davam testemunho. And they spoke about their relationship and their love for E Jesus. falavam do relacionamento delas com Jesus. E o amor delas por Jesus. So as the night was going on, I was in the company of people, 500 or so, E à medida que a coisa foi se desenvolvendo, estava eu ali na companhia de 500 pessoas. and they knew Jesus. E essas pessoas conheciam Jesus. They loved Jesus. Amavam Jesus. They had a relationship with Jesus. Tinham um relacionamento com Jesus. And I felt I was the only one in the room who did not. E eu percebi que eu era a única pessoa naquela reunião que não conhecia Jesus. I'm sure I had more theology. Claro que eu tinha a teologia. I had more understanding of the scriptures. Eu tinha melhor compreensão das escrituras. I had more teachings. Eu tinha mais ensinamentos, I had more history, mais história, but I didn't have more Jesus. mas eu não tinha mais Jesus do que eles. And I was astounded. E eu fiquei abismado. The priest said to me at the very end, we were just ending, Quando estava chegando no final, o padre que me acompanhou me disse:
He said to me, "Do you want to be baptized in the Holy Spirit?" Você quer ser batizado no Espírito Santo? I never knew the word. Eu nunca soube o que era isso. I had no idea what it meant. Não tenho a menor ideia do que significava. So I said, "What is baptism in the Holy Spirit?" Eu perguntei para ele o que é o batismo no Espírito Santo. And he gave me the best definition I've ever heard. Ele me deu a melhor definição que eu já ouvi até hoje. He said, "You can have what they have." Ele disse: você pode ter isso que esse pessoal tem. That's baptism in the Holy Spirit. Isso é batismo no Espírito Santo. And I said, "Yes, of course, please, now, right away, E eu quick." disse: sim, claro, agora mesmo. And everyone came up, 500 people or so gathered around me. Então as and prayed for 500 the baptism. pessoas se dirigiram a mim, me colocaram no centro e ergueram as mãos sobre mim. Okay? And at that moment, I did not feel any excitement. E naquele momento eu não senti nenhuma I agitação didn't, especial. I didn't rest in the Spirit. Não repousei no Espírito, I didn't speak in tongues. não falei em línguas, But I felt a tremendous peace. mas eu senti uma paz tremenda, Real, deep uma peace. paz verdadeira e profunda. Jesus Christ is Lord. Jesus é o Senhor. Whatever problems we were experiencing in the church, Seja qual for o problema que a gente experimente na igreja, whatever problems I was experiencing in my life, seja qual fosse o problema que eu estava experimentando na minha vida, Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é o Senhor. He's over everything. Ele está acima de tudo. He's in charge. Ele está no controle. And it was useless for me to worry E eu não precisava, era inútil que eu me preocupasse. because I know He had me in His hands. Porque eu sei que Ele tem nas suas mãos, He held me in His arms. Ele segurava-me nos seus braços, I was safe in His love, e eu estava seguro no seu amor, and nothing else mattered. e nada mais tinha importância. The Spirit had given me the gift of peace, O Espírito me dava o dom da paz. and I went home in peace. E eu fui para casa em paz. I slept very well. Dormi muito bem aquela noite. Now, the second thing that I recognized as a fruit of the baptism, E a segunda coisa que eu reconheci como um fruto do batismo, in the morning I got up to do morning prayer. de manhã eu me levantei para fazer a minha oração da manhã. And I think you know the priest does the breviary. Eu imagino que você sabe que os padres rezam o breviário. And we do the Psalms Nós rezamos os salmos at morning, noon, and evening at night. de manhã, meio-dia, à noite. And the Psalms of the morning are always Psalms of praise. E os salmos da manhã no breviário são sempre salmos de louvor. At that point in my life, I had been doing morning prayer every single day for 15 years and more. Naquele momento da minha vida, eu já vinha praticando essa oração da manhã por mais de 15 anos, todas as manhãs, Reciting the Psalms and reading the scriptures. recitando os salmos e lendo as escrituras. So I get down to chapel, Então eu fui para a capela, I take my breviary, peguei o meu breviário, I begin to read, comecei a ler, and I went, "Who wrote this? e eu pensei, quem escreveu isto? Where did this come from? De onde vem isso que está escrito I've aqui? never seen this before." Eu nunca vi isso aqui. They're Psalms of praise, São salmos de louvor, they're Psalms of worship, salmos de adoração, they're songs of joy, canções de alegria, they're exalting God. exaltando Deus. And for 15 years I said this, E por 15 anos eu tinha repetido aquilo, and I never saw it, mas nunca tinha percebido, I never heard it, nunca eu tinha ouvido. and then I realized E eu percebi something that I still tell people today. algo que eu ainda digo para as pessoas hoje: It is the Holy Spirit é o Espírito Santo that gives you understanding. que dá a você a compreensão. It is the Holy Spirit that gives you life. É o Espírito Santo que dá a você vida. And the Spirit gives life to everything that you do. E o Espírito é que põe vida nas coisas que você The faz. Spirit gives life to your prayer. O Espírito põe vida na sua oração. The Spirit gives life to theology. O Espírito põe vida na sua teologia. The Spirit gives life to the O scriptures Espírito traz vida nas escrituras, and to the liturgy na liturgia, and to the song nas músicas, and the gathering of people. na reunião das pessoas. And when the Spirit moved, everything was full of E life. quando o Espírito se move, tudo fica cheio de vida. And from that life came joy. E dessa vida nova vem a alegria. And then I realized in time, not immediately, E não imediatamente, mas com o tempo eu fui percebendo that Jesus became more and more real as a person. que Jesus foi se tornando para mim mais e mais uma pessoa real. Not just Jesus in heaven with the Father, Não simplesmente aquele Jesus que está no céu à direita do Pai, and not just Jesus in the book of theology, e não somente o Jesus que está nos livros de teologia, and not just Jesus on the pictures on the wall, e não somente o Jesus que está nos quadros na parede, but the living Jesus. mas o Jesus vivo.
Jesus Christ the Lord, Jesus Cristo, Senhor, the Savior of the world. Salvador do mundo. And then I understood that He is the Lord E então eu compreendi que Ele é o Senhor and there is no other. e que não há outro. And in that time of my life, E nesse tempo da minha vida, it was a new birth. houve um novo nascimento. And I know what the scripture says when we are born again. E aí eu pude compreender o que significa quando as Escrituras dizem nascer de novo. I had been born from my mother, of course. Claro que eu nasci do seio da minha mãe. I had been born in baptism. Claro que eu nasci de novo no batismo. I had been born at my ordination. Claro que eu nasci de novo na minha ordenação. But this was a new birth into the Holy Spirit. Mas este foi um novo nascimento no Espírito Santo. An immersion, a baptism into the Holy Spirit. Uma imersão, um batismo no Espírito Santo. And so I knew something about Jesus, I think. Eu penso que eu sabia já alguma coisa sobre Jesus. And I want everyone to know E a partir daí eu queria que todos soubessem about the love of Jesus, sobre o amor de Jesus, the mercy of Jesus, sobre a misericórdia de the Jesus, power of Jesus, sobre o poder de the Jesus, life of Jesus. sobre a vida de Jesus. So we can all belong to Jesus Christ. Porque tudo pertence a Jesus Cristo. And if we really belong to Jesus Christ, E se nós realmente pertencemos a Jesus Cristo, then we will all be one in Jesus. seremos todos um em Jesus. So let me tell you a few things about Jesus. Então deixa eu falar algumas coisas sobre Jesus. Something that I think we all should know. Há algumas coisas que eu penso que todos nós devemos saber. Very, very simple. Muito, muito simples. Okay. The first thing, Primeira coisa, write it in your heart. bem escrito aí no seu coração. Jesus Christ Jesus Cristo is alive. é vivo, He's not dead. não está morto. You can look at all the other religions of the world. Pode olhar para todas as outras religiões do mundo. Mohammed is dead. Maomé está morto. Buddha, dead. Buda está morto. Zoroaster, dead. Todos eles mortos. Every prophet, dead. Todos os profetas mortos. Jesus Christ, alive. Jesus Cristo está vivo. Amen. We serve a living God. Nós servimos a um Deus vivo. And if you serve a living God, Se você serve um Deus vivo, then we are alive in Christ. nós somos vivos em Cristo. If you serve a living God, Se você serve um Deus vivo, your parish is alive in Christ. a sua paróquia é viva em Cristo. Your community is alive A in sua Christ. comunidade é viva. And if you don't, Mas se você não serve um Deus vivo, then you have a community without life. então você tem uma comunidade que não tem vida, You have music without life. você tem música que não é viva, Community parish without life. você tem uma comunidade paroquial que não é viva. Jesus Christ is alive. Jesus Cristo está vivo. Now, when you read the Bible Quando você lê a Bíblia and you read about the resurrection of Jesus from the dead, e você lê sobre a ressurreição de Jesus dos mortos, Jesus rose from the dead. Jesus ressuscitou dos mortos. And there are two proclamations of the resurrection that are a little different. Existem duas proclamações da ressurreição que são um pouco diferentes. There's the one that we all use today. We say, Jesus Christ is risen from the dead. Existe essa proclamação que todos nós usamos: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus Christ has conquered the grave. Jesus Cristo conquistou a sua vitória. And obviously you see that in the Bible, the proclamation of the early church E também você vê na Bíblia a proclamação da igreja primitiva that Jesus has risen from the dead. de que Jesus ressuscitou dos mortos. The only one who ever rose from the dead, E o único que ressuscitou dos mortos, the only one who conquered death, o único que venceu a morte, and the power and the authority of Jesus Christ is even over death. e o poder e a autoridade de Jesus está até acima da morte. He has authority over sickness. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. He had authority over nature so he could still the waves and calm the storm. Ele tem autoridade sobre a natureza, portanto ele pode acalmar as tempestades e os mares. He had authority over demons that he could cast out demons. Ele tem autoridade sobre os demônios, então ele pode expulsar os demônios. And he has authority over even death itself. E ele tem autoridade até mesmo sobre a morte. He is the Lord of Lords, Ele é o Senhor dos senhores and he is the one that is above all, the most high. e ele é aquele que está acima de todos, o Altíssimo. God has put everything under his feet, including death. Deus colocou tudo sob os pés de Jesus, inclusive a morte. So there's no question in the Bible, you will read
they proclaim that Jesus is risen from the dead. Então não tem dúvida que a gente vê na Bíblia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. But there's another proclamation, Mas há uma outra proclamação and it weaves its way through those early stories of the resurrection. que também tem os seus caminhos lá nas primeiras histórias da igreja primitiva. The women had encountered Jesus. Quando as mulheres encontraram Jesus, The disciples on the road to Emmaus, they encountered Jesus. quando os discípulos de Emaús encontraram Jesus, And they came back astounded because they didn't e understand. eles voltaram admirados porque não tinham ainda compreendido plenamente. And they said, Jesus, he is not dead. Jesus não está morto, He's alive. ele está vivo. I saw him. Eu vi ele, I spoke with him. eu falei com ele, We encountered him. nós o encontramos. Jesus Christ is alive. Jesus Cristo está vivo. And they began to think, well, he was dead. Então eles começaram a pensar, bem, ele estava morto Now he's alive. e agora ele está vivo, He must have risen. ele deve ter ressuscitado. What happened in between death to life? He rose from the dead. O que acontece entre a morte e a vida? A ressurreição. But the proclamation that Jesus Christ is alive Mas a proclamação de que Jesus está vivo is as important as saying he rose from the dead. é tão importante quanto dizer que ele ressuscitou dos mortos. If we serve a living God, Se nós servimos a um Deus vivo, we are a living church. nós somos uma igreja viva. We don't wait until we die so we can see Jesus. Portanto, nós não precisamos esperar morrer para ver Jesus. We don't wait till we're dead so we can go to heaven and meet Jesus. Nós não precisamos esperar estar mortos para ir para o céu e encontrarmos com Jesus. Because Jesus Christ is alive Porque ele está vivo, and he is with us ele está conosco and he is at work even now. e ele está operando hoje ainda. So this is what we proclaim first of all. Jesus Christ is alive. Por isso é isso que nós proclamamos acima de tudo. Jesus está vivo. And if you encounter churches, communities that are dead, E se você encontrar por aí paróquias ou comunidades que estão mortas, what they are looking for, what they need is an understanding that Jesus is in their midst and he is alive. o que eles precisam é compreender que Jesus está no meio deles e que Jesus é vivo. And it is the Holy Spirit that gives life. E é o Espírito Santo que dá essa vida. Okay? We say in the creed, I believe in the Holy Spirit. Na oração do creio, nós rezamos, creio no Espírito Santo, He is the Lord Senhor and he is the giver of e life. doador da vida. Who gives life? Quem é que dá a vida? The Spirit. É o Espírito. And we see even John chapter 6, E também vemos no capítulo 6 de João, as Jesus says, quando Jesus diz, the Spirit gives life, o Espírito que dá a vida, the flesh has nothing to offer. a carne nada tem a oferecer. So in my experience, Então, na minha experiência, when I was looking for something, quando eu estava procurando por algo, it was the Holy Spirit, through the baptism in the Holy Spirit, era o Espírito Santo, através do batismo no Espírito Santo, that brought Jesus alive in my life. que fez Jesus se tornar vivo na minha vida, That he went from being theology que me fez partir de um teólogo to being a real person. para Jesus partir de ser alguém na teologia para alguém vivo, uma pessoa real. So you know that Jesus is alive. Portanto, você sabe que Jesus está vivo. Now, the second thing, A segunda coisa, if Jesus is alive, se Jesus está vivo, where is he? aonde ele está? Where? Aonde? Behold, I am with you always Eis que estou convosco sempre unto the end of the world. até o final dos tempos. Where is he? Aonde ele está? With us. Conosco. What is his name? Qual é o seu Called nome? Emmanuel. Emanuel. God is with us. Deus conosco. Jesus is with us. Jesus está conosco. Now, I want you to think about Então eu quero que você pense um pouco the apparition of Jesus. He's risen from the dead. na aparição de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos, Where were the apostles? estava com os apóstolos. They were locked in the upper room. Ou melhor, os apóstolos estavam fechados no cenáculo, The doors locked because they were afraid of the Jews. as portas trancadas por medo dos judeus. And then Jesus came and he stood in their midst Então Jesus veio e se colocou no meio deles and said, "Peace be with you." e disse: a paz esteja com vocês. And he spoke with them. E falou com eles. They touched him. Eles o tocaram, They ate with him. comeram com ele, And then he withdrew from their sight. e ele foi tirado da visão deles. Now here's the question. Então aqui vem a pergunta. They were in the room. Eles estavam dentro daquela Doors were sala, locked. The doors were all locked. com as portas trancadas, And then Jesus came and stood in their midst. e Jesus veio e se pôs no meio deles.
Where did he come from? De onde ele veio? Where was he? Aonde ele estava? When he left, where did he go? Quando ele saiu, aonde ele foi? Now, from my experience Da minha experiência, as a child, como uma criança, we learned that Jesus walked through the walls. nós aprendemos lá que Jesus passou pela parede. Did you learn that in Brazil too? Vocês aprenderam assim também aqui no Brasil? He came through the locked door, he came through the Que wall. ele passou pela parede, passou pela porta trancada. But there's a problem, that's not true. Mas isso não é verdade. If you believe that, Se você crer nisso, then you have to say that Jesus was somewhere out there você então tem que dizer que Jesus estava em algum lugar lá fora and he came into the room, e veio para dentro do quarto, da sala, he talked, he shared, he broke bread, conversou, partiu o pão com eles. and then he said goodbye, I have to go back. Então ele disse: tchau, tenho que ir embora. And he went through the walls back to wherever he E was. passou de novo pela porta ou pela parede de volta para o lugar de onde ele veio. But Mas Jesus did not come into the room Jesus não veio para dentro do quarto, da sala, because he was already in the room. porque ele já estava na sala. I am with you always. Eu estou com vocês sempre. And it doesn't say in the Bible he came through the wall. E na Bíblia não diz que ele atravessou parede. It doesn't say he left through the locked door. E na Bíblia não diz que ele saiu pela porta trancada. It says he appeared to them, Diz que ele se pôs no meio deles. and then he withdrew from their vision. E então ele sumiu da visão deles na hora que saiu. And he would appear Então ele aparece and withdraw. e desaparece. Appear Aparece and withdraw. e desaparece. And even the apostles, who could sometimes be stupid, E mesmo os apóstolos, que muitas vezes eram bem tontos, they understood what you must understand. eles compreenderam o que também você precisa compreender. Whether you see Jesus Seja que você esteja vendo Jesus, or you do not see Jesus, ou seja você não está vendo Jesus, he's here. ele está aqui. And that's what they finally came to understand. E é isso que no final eles acabaram compreendendo. Sometimes he would show himself to them, Às vezes ele iria se mostrar a eles, and then he would withdraw from their vision, e às vezes ele sumia da visão deles, but he did not withdraw from their presence. mas não sumia da presença deles. Jesus is with us always. Jesus está conosco sempre. When you gather to celebrate, Jesus is in our midst. Quando nos reunimos para celebrar, ele está no nosso meio. Because wherever two or three gather, behold, I am in your midst. Porque ele disse: onde dois ou mais se reunirem, eu estou no meio de vocês. And so Jesus is with us. Então Jesus está conosco. Jesus is here. Jesus está aqui. So when we pray, I pray for healing, you pray for healing. Quando eu rezo pela cura, você reza pela cura. You're not asking Jesus to come, please, wherever you are. Então a gente não fica dizendo: Jesus, seja lá onde que você está, vem aqui. Leave heaven, come down here. Jesus, desce daí do céu e vem para cá. No, I know when we gather, he's right there Não, quando a gente se reúne, a gente sabe que ele está aqui. and he's at work. E ele está operando. And we simply open ourselves to receive what he wants to give A gente us. simplesmente abre o nosso interior para receber aquilo que ele quer nos dar. See, he's giving us something. Ele está nos dando algo. He's sharing his love. Ele está partilhando conosco o seu amor. He's with us in our midst. Ele está no nosso meio. You have to see him with the eyes of your heart. Mas você precisa vê-lo com os olhos do coração. See, Paul letter to the Ephesians, Na letra de São Paulo para os Efésios, na carta de São Paulo para os he Efésios, prays that we would have the Holy Spirit. ele reza para que tenhamos o Espírito Santo. And why does he want you to have the Holy Por Spirit? que ele quer que a gente tenha o Espírito Santo? He says to open the eyes of your heart Para que os olhos do seu coração sejam abertos, to see Jesus clearly. para ver Jesus claramente. So Paul says, I pray that you would have the Holy Spirit, Portanto, Paulo diz: vou rezar para que vocês tenham o Espírito Santo, that would open the eyes of your heart, para que ele abra os olhos dos seus corações, and that you could see him clearly. para que vocês possam vê-lo claramente. Jesus has not abandoned us. Jesus não nos abandona. He said, I will not leave you orphaned, Ele disse: eu não vou lhes deixar vocês órfãos, but I remain with you. mas vou permanecer com vocês. I will not leave you. Não vou deixar vocês. He withdraws from our vision. Ele talvez desapareça da nossa visão, He does not withdraw from our presence. mas não desaparece da nossa presença. You know that Jesus is here, Então saiba, Jesus está aqui. and Jesus is E alive, Jesus está vivo, here, aqui, with us, conosco, in our midst, no meio de nós, at work among us. trabalhando em nosso meio. Okay?
So you need to know that He is alive, Senhor, a gente sabe que Ele está vivo, He is present, Ele está presente. and the third, He is at work. E terceiro, Ele está operando, está trabalhando. Think of it. Jesus is with us. Pense nisso, Jesus está conosco. He's not just sitting here watching you. Ele não está aqui sentado numa cadeira, simplesmente olhando para a gente. He's just sitting having a mate. Ele não está aqui sentado tomando chá. He's with us at work in our midst. Ele está no nosso meio, operando as suas obras. If your heart is open, Se o seu coração está aberto, God is speaking to you. Deus está falando com você. If you are open, Se você está aberto, He is working Ele within you. está operando dentro de você. If you are speaking, Se você está falando, He's listening to you. Ele está ouvindo. Jesus Christ is here. Jesus Cristo está aqui, He's with us. Ele está conosco. Open your heart. Abra o seu coração. Receive the Holy Spirit Receba o Espírito Santo, so that you can see Jesus clearly. para que você possa ver Jesus claramente. See? To be blind in the Spirit Ser cego no Espírito is to have Jesus in front of you é ter Jesus bem na sua frente and you don't recognize Him. e não reconhecê-lo. You remember the disciples going to Emmaus? Lembra-se dos discípulos que estavam indo para Emaús. Jesus came and He joined them. Jesus uniu-se a eles no caminho, He walked with them. caminhou com He eles, spoke with them. falou com eles And they didn't recognize e Him. eles não o reconheceram. At the breaking of the bread, No partir do pão, so they came to recognize Him. eles finalmente o reconheceram. It's not like He showed up. É como- He was there, but they recognized Him. Ele deveria, assim que se mostrou, está com eles e já deveriam reconhecê-lo. And then He withdrew from their vision. E aí, depois que eles o reconheceram, ele desapareceu da visão deles. So Jesus is right here now. Então Jesus está aqui agora mesmo. He's at work. Está trabalhando. He's dynamic. Ele é dinâmico. He's doing something. Ele está fazendo alguma He's coisa. saying something. Ele está dizendo alguma coisa. So don't be just a passive person sitting there. Então não seja simplesmente uma pessoa passiva que está aí sentada. Respond to Jesus. Responda a Jesus. Answer Him. Responda para Ele. Open to Him. Abra-se a Ele. Embrace Him. Abrace-o. Come together with Him. Fique junto dele. And we're going to take a moment just to praise. Open your heart. Open your heart to Jesus. the Vamos work fazer of um the momento Spirit. de louvor, abrindo o nosso coração para Jesus. He's doing something now. Ele está fazendo uma obra He's agora. at work. Ele está operando. We don't have to wait. Nós não precisamos esperar. You just have to be open. Só precisamos estar abertos. Let's just sing and praise. Vamos cantar um louvor. Vamos ficar em pé, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos cantando, você que já conhece, canta junto. Vamos louvar a Deus pelo Espírito Santo que está em nós. Por este Deus que se move dentro de nós. Por este Deus que habita cada um de nós. Sei que estás em mim, posso sentir o teu agir. O meu coração, tua morada santa. Sem tua presença não conseguirei seguir. Luz que ilumina todo o meu interior. Onde estiver, sei que comigo estarás. E se eu chorar, sei que irás me consolar. Onde estiver, sei que comigo estarás. E se eu chorar, sei que irás me consolar. Ergue o teu braço e pede: Espírito de Deus, Espírito de Deus, leva-me além. Leva-me além. Conduz os passos. Fazer tua vontade é o meu querer. Espírito de Deus, Espírito de Deus, leva-me além. Leva-me além. Farol a me guiar, na imensidão do mar do meu viver.
Com o teu braço erguido, diga: obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que me faz ir além, que me faz enxergar além, que me faz experimentar o Senhor Jesus, que me faz exercitar os dons que o Senhor deu para mim. Obrigado, Senhor. Espírito de Deus, cantemos. Espírito de Deus, leva-me além. Conduz os passos meus. Conduz os passos meus. Fazer tua vontade é o meu querer. Espírito de Deus, leva-me além. Leva-me além. Farol a me guiar. Farol a me guiar na imensidão do mar do meu viver. So, Lord Jesus, again, Senhor Jesus, novamente, pour out and move among us in the power of the Spirit, derrama-se e mova-se em nosso meio pelo poder do Espírito. deeply into the hearts and spirits of your people. Profundamente no coração e no espírito do teu povo. So, all be seated. Podemos nos sentar. And let me continue. Deixa que eu continue agora. I think that you heard me say Eu penso que vocês me ouviram dizer that Jesus Christ is Lord, que Jesus Cristo é o Senhor, the Son of the Father, Filho do Pai, who reveals to us the heart of the Father. que revela para nós o coração do Pai. And that heart is one of love and mercy, E esse coração é o coração de amor e misericórdia, not condemnation and punishment, não de condenação ou de punição. but God waits with open arms to receive his people. Mas Deus espera que nos espera de braços abertos para nos receber. And you heard me say that Jesus is the Lord of Lords and King of E Kings. vocês me ouviram dizer que Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. And there is no one higher than him, E que não há ninguém maior do que Ele. and there's no one else that you should serve. E que não há ninguém a mais a quem nós devamos servir. There's no one else you should follow. Ninguém mais a quem devamos seguir. Stay faithful to Jesus. Permaneçamos fiéis a And Jesus. stay faithful to Jesus in the church, Permaneçamos fiéis a Jesus na igreja. because you think of the Eucharist. Porque ao pensarmos na Eucaristia, And what is the Blessed Sacrament, the Eucharist? o que é o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia? It's the sacrament É o sacramento of his living presence. da sua presença viva. You're not just looking at a piece of bread. Nós não estamos simplesmente olhando para um pedaço de pão. This is a living presence of Jesus Christ Ali está a presença viva de Jesus Cristo, under the form of bread and wine. sob a forma de pão e vinho. We cannot leave the Eucharist or the church Nós não podemos deixar a Eucaristia e deixar a igreja, because we find him in the church. porque é na igreja e na Eucaristia que nós o encontramos. But I understand that there's a problem. Amen. Okay. When we talk about the renewal of the church, Quando falamos da renovação da igreja, we're not talking about forming another church nós não estamos falando de criar uma outra igreja or a different church. ou uma igreja diferente. We're talking about praying the Holy Spirit bring the church to life, Nós estamos falando de que para que o Espírito Santo traga a igreja para a vida. a living God for a living people, Um Deus vivo para um povo vivo. a living Savior for a living church, Salvador vivo para uma igreja viva. where we have life from Christ, Nós temos a vida de Cristo we can give life to others. para podermos dar a outros. When we have life in Christ, Quando nós temos vida em Cristo, we can bring life to the world. podemos trazer a vida ao mundo. And when we bring life to the world, Quando trazemos a vida ao mundo, we shatter the powers of death and darkness. nós dissipamos. A palavra às vezes é difícil, né? Dissipamos o mal do mundo. Right. The light is more powerful than the darkness. A luz é mais forte que as trevas. Tell you something, never be afraid of Portanto, the darkness. nunca tenha medo da escuridão. If you're in the house at night Se você estiver na sua casa de noite and all your lights are on,
e as suas luzes estão todas ligadas, and you open the door into the darkness, e você abre as portas para as trevas, I have a question. eu tenho uma pergunta. Does the darkness come into the house, or does the light leave the house? As trevas que estão lá fora entram na casa ou é a luz da casa que vai lá para fora? The darkness flees before the light, A treva foge da luz, because the light is always more powerful than the darkness. porque a luz é muito mais poderosa do que as The trevas. darkness never comes through your window. A treva não entra pela janela, The darkness doesn't come through your door. a treva não entra pelas The portas, darkness flees in the presence of light. as trevas fogem na presença da luz. Satan flees in the presence of Jesus Christ. Satanás foge da presença de Jesus Cristo. So we have no fear. Portanto, não precisamos ter medo. Okay? But we bring Jesus to the world Mas quando trazemos Jesus para o mundo, because he is the light and there is too much darkness in the world. porque Ele é luz e há muitas trevas no mundo. Jesus is the healer Jesus é o curador and there's too much pain in the world. e existe muita dor no mundo. Okay? But we bring Jesus. Então, quando trazemos Jesus, And in bringing Jesus, we bring life and light and love. e ao trazer Jesus, trazemos vida, luz e amor. We bring mercy Trazemos misericórdia and not e condemnation. não condenação. In general terms, Em termos gerais, when you hear a preacher quando você ouve um pregador condemning people, condenando as pessoas, he is not coming out of the Spirit of Jesus. ele não está fazendo aquilo no Espírito de Jesus. And sometimes preachers love to condemn. Muitas vezes os pregadores gostam de condenar os outros. I don't know how here in Brazil, but in North Eu America, não sei como funciona aqui no Brasil, mas lá na América do Norte, many of the fundamentalist churches will condemn the Catholic Church. muitas igrejas fundamentais condenam a Igreja Católica, They condemn the Pope. condenam o Papa, They condemn the bishops. condenam os They bispos, condemn Christians. who go condenam to os church, cristãos, you know. condenam a And igreja. it's all negative. É sempre negativo, It's condemnation. é condenação. And Jesus does not live in that. E Jesus não vive aí. Okay? He is a God of mercy and love. Ele é um Deus de misericórdia e de amor. And mercy and love gathers people. E a misericórdia e o amor reúne as pessoas. Mercy and love unites people. A misericórdia e o amor unem as It pessoas. brings forgiveness, Traz perdão, never dissension. nunca divisão. Okay? So always know that Jesus brings love and unity and peace. Sempre saiba que Jesus traz amor, unidade e paz. So no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nada de condenação para aqueles que estão em Cristo. So what do we have that would keep us away from God? Então, o que acontece que às vezes nos mantém See, longe de Deus? see, I would preach to you Então, prego para vocês and to many groups like this, e para muitos grupos como este. and many of you hear the message. E muitos de vocês ouvem a mensagem. Many of you will open your hearts, Muitos de vocês abrem o coração. but there are always some who do not. Mas sempre tem alguns que não se abrem. Or some who open their heart now, but tomorrow when they go home will change their mind. Ou abrem o seu coração aqui, mas amanhã chegando em casa já mudam de ideia. And my question has always been, what is it that holds people back from God? Então eu fico me perguntando o que é isso que sempre tira as pessoas da presença de Deus. What is the barrier that keeps us from running into the arms of Jesus? Qual é a barreira, o bloqueio que nos impede de correr para os braços de Jesus? And I think there are many, but I would just speak about one. Eu acho que existem muitas barreiras, mas eu vou falar de uma. And that is guilt. E a culpa. For some reason, people feel guilty. Por alguma razão as pessoas se sentem culpadas. Well, you're supposed to feel guilty if you commit sin. Você deve se sentir culpado quando você comete um pecado. Guilt is a natural emotion. É uma emoção natural. You do something wrong, you feel guilty. Você faz uma coisa errada, você sente culpa. Your little children know that. They do something wrong and they're scared that you will punish them. As crianças sabem muito bem disso. Elas fazem coisa errada e têm medo que você vai puni-la. They're afraid that you'll punish them because they feel guilty. Eles têm medo de ser punidos porque eles sentem a culpa. And that's a natural human response. É uma resposta, um sentimento humano natural. So if you commit sin, you should feel guilty. Então, se você pecou, você deve mesmo sentir essa culpa. If you commit sin and feel no guilt, Se você peca e não se sente culpado, there is something broken in your heart. então tem alguma coisa errada no seu coração. And we've seen that where people can commit a murder
E a gente vê isso para as pessoas que que cometem assassinatos and they feel no guilt. e não sentem culpa nenhuma. And we know that's sickness. E a gente sabe que isso é uma enfermidade. So guilt comes from God because it lets us know A culpa, num certo sentido, vem de Deus porque nos faz perceber that something is wrong que fizemos algo errado and something has to e change que precisamos mudar. and calls us to repentance. E nos leva ao arrependimento. So guilt brings us to repentance. Então a culpa nos leva ao arrependimento. I do something wrong Faço alguma coisa errada and I know that I'm supposed to say, I'm sorry. e eu sei que eu devo dizer desculpa, I will not do that again. não vou fazer mais isso, I need forgiveness. preciso de perdão. Okay? Now, once you have been forgiven Uma vez que você foi perdoado and you still have guilt, e ainda sente o sentimento de culpa, that's poison. aí é veneno. You have been forgiven. Você já foi perdoado. God has forgotten. Deus já esqueceu. It's in the past. Está no passado. Why do you carry it still? Por que você ainda fica levando isso com você? Because you don't forgive yourself. Porque você não perdoou você mesmo. And there is still something deep in your heart Então ainda tem algo ali profundo no seu coração, that fears God, um medo de Deus, thinking that He will still punish me for this sin, even though He says He forgave me. pensando que Ele ainda vai me punir por aquele pecado, mesmo eu sabendo que Ele já me perdoou. See, and that is poison guilt that comes from the devil E esta é uma culpa venenosa que vem do demônio, because it keeps people away from God. porque mantém as pessoas afastadas de Deus. And if you have that kind of guilt, E se você tiver esse tipo de culpa, then you don't feel worthy of God. você não se sente digno de Deus, You don't feel worthy of going to church. você não se sente digno de ir à igreja, You don't feel worthy of being healed. você não se sente digna de ser curada. And I have said for many years now E já há muitos anos eu venho dizendo that one reason why people do not get healed like que they should uma das razões pelas quais as pessoas não são curadas como deveriam is because they feel guilty. é por causa desse sentimento doente de culpa. They feel one of two things. Eles sentem uma das duas coisas. I have sinned and God is punishing me for my sin Eu pequei e Deus está me punindo por causa do meu pecado com essa enfermidade, by making me sick. fazendo-me permanecer doente. And you know that's not true. E você sabe que isso não é verdade. Or they say, Ou às vezes a pessoa diz: I am not worthy to receive a gift of healing because I am a sinner. eu não sou digno de receber essa cura porque sou pecador. And that's not true either. Isso também não é verdade. God forgives sin. Deus perdoa os pecados, He takes away our sins, Ele tira de nós os pecados, cleanses of our sins. Ele nos limpa do nosso pecado And with open hearts, He embraces us. e com o coração aberto Ele nos abraça. And there are no sins that are so big, so great, so deep that God cannot touch E them. não existe pecado tão grande, tão maior que Deus não possa tocar e perdoar. You have to let go of the sin and let God take it. Você deve deixar o seu pecado e deixar que Deus cuide dele. Okay? They say, Scripture says, As Escrituras dizem: it as far as the east, tanto quanto distam o leste as far as the west, do oeste, that is how far God has taken away our sins. é tanto quanto a distância na qual Deus levou o seu pecado. As far as the east is from the west, so Tão far has distante- He taken our sins from us. Tão distante o leste quanto o oeste é a distância que Deus afasta de nós o nosso pecado. So I've always said the easiest thing in the whole Christian life Então eu sempre digo que a coisa mais fácil na vida cristã is to deal with sin and guilt. é lidar com o pecado e a culpa. Repent. Arrependa-se. I'm sorry. Desculpa. Go back to God. Volte para Deus. Receive His embrace. Receba o abraço dele And you are born again. e você nasce de novo. A new person. Uma nova pessoa, Washed clean. lavadinha, Refilled, regenerated with the Holy Spirit. rejuvenescida com o Espírito Santo, A new person in Christ. uma nova pessoa em Cristo. That's not hard. Não é difícil, There's no punishment. não há punição nenhuma. No. If you came back to God and He said you had to suffer for 20 years, or I Se would ele- give you this pain, Se você voltasse para Deus, ele dizia: você vai ter que sofrer agora por 20 anos com essa dor. then I said, well, maybe there's a reason why you don't want to go back to God. Aí because eu you're poderia afraid. dizer: talvez essa seja uma boa motivação para você não voltar para Deus. But there's only one word when you go back to God. Mas só existe uma palavra quando você volta para Deus: Welcome home. bem-vindo, Welcome back. bem-vindo de volta. Receive my embrace. Receba o meu abraço. Okay?
So if the Eucharist is the sacrament of his presence, Portanto, se a Eucaristia é o sacramento da sua presença, the confessional is the sacrament of his mercy. a confissão é o sacramento da sua misericórdia. And we receive that grace, E ao recebermos essa graça, and we do not receive punishment. não recebemos punição, We don't receive chastisement. não recebemos castigo, We only receive an embrace of love. só recebemos um abraço de amor. So this is what I want you to go home with, remember, write down, hold in your heart. E é isso que eu quero que vocês gravem bem no seu coração e levem para casa. Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é o Senhor, He loves and forgives you. Ele ama e perdoa você, He is alive even now, here, today. e Ele está vivo hoje, aqui e agora, And He is at work among us. e Ele está operando em nosso meio. He's not a dead God. Não é um Deus morto, He's not a God of the future. Someday when I die, I'll see Him. não é um Deus lá do futuro, de quando eu morrer eu vou vê-lo. He's not a God of yesterday that then, those years ago, He used to do this, He used to do that. Não é um Deus de ontem que fazia esta e aquelas coisas. He's the God of today, Ele é um Deus de hoje, the God of now, um Deus de agora, the God who is here, um Deus que está aqui, the God of love, um Deus de amor, the God of mercy, um Deus de misericórdia and the God of healing. e um Deus de cura. Open your hearts Abra o seu coração, and receive the loving mercy of God E receba given to us in Jesus Christ, a misericórdia amorosa de Deus em Jesus Cristo. and you will live, E você vai viver, and you will live forever. e vai viver para sempre. Amen and hallelujah. Amém? Aleluia. Antes de encerrarmos essa manhã, eu queria que o Vini traduzisse para o padre que nós pedimos perdão a Deus pela música que cantamos agora há pouco na sua pregação, pelos erros que nós cometemos aqui, os desencontros. E eu sei que Deus nos perdoa, mas a gente quer pedir perdão para o Senhor também. Muito obrigado. Queria pedir que o Senhor nos desse uma bênção para todo o povo, para nós também, Okay. encerrando este momento. Let us end with a blessing, Vamos terminar então com a bênção. and bless you as you go off to share your meal E eu abençoo também a refeição que nós vamos tomar and share fellowship with one another. e a nossa relacionamento entre todos nós. And may this blessing be Que essa received by bênção every heart here, seja recebida por todos os corações, and a blessing for your families and your loved ones. também pelas suas famílias e pelos aqueles que você ama. And as the blessing enters your heart, E à medida que essa bênção entra no seu coração, it comes to rest on all those people that you hold in your heart. atinja também todas as pessoas que você traz aí agora no seu coração. So Almighty God bless and keep Que o you Senhor te abençoe e te guarde. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amém. And hallelujah. Thank you, Father. Thank you. cançãonovaplay.com. Assine já!